De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, transtorno de ansiedade e de separação é uma excessiva expressão de medo e angústia, combinados. Sempre que o indivíduo se vê numa situação de separação, pode ser real ou imaginária, separação de casa ou de um ente querido, que a pessoa goste daquela pessoa e se sinta seguro, experimente segurança em relação àquela pessoa. A ansiedade expressada tem que ser desproporcional ao esperado. Então o indivíduo reage de uma maneira excessiva no que concerne a uma situação, por exemplo, da figura de apego se afastar um pouco. Vai até o supermercado e o indivíduo tem uma reação de ansiedade enorme, por exemplo, né? Então, a ansiedade expressada ela deve ser desproporcional ao esperado nível de desenvolvimento e idade do indivíduo. Essa ansiedade causa impactos negativos significativos, tanto na área social do indivíduo e do funcionamento emocional, como na vida familiar e na saúde física também da pessoa. A duração deste problema deve persistir por pelo menos 4 semanas em menores de 18 anos para se fazer o diagnóstico de ansiedade de separação, o transtorno de ansiedade de separação. Ou então deve durar mais de 6 meses em adultos, para que seja feito então o diagnóstico. Então, note bem, em menores de 18 anos, para se diagnosticar transtorno de ansiedade de separação, o quadro deve persistir por pelo menos 4 semanas. Em adultos, não. Deve demorar 6 meses até que o diagnóstico pode ser feito. Se o indivíduo durante 6 meses apresentar aquele quadro de ansiedade excessiva frente a situações que não geram ansiedade ou geram muito pouca ansiedade, então o diagnóstico deve ser feito. A gravidade dos sintomas inclui antecipação do desconforto. A pessoa já sabe que no dia seguinte o objeto de apego vai ter que fazer uma pequena viagem que vai voltar no mesmo dia, mas o quadro de ansiedade já aparece. Receio de perder-se, a pessoa não se afasta muito de casa e evita completamente lugares novos em função da ansiedade de ver-se perdido e não conseguir voltar para casa. São indicadores de que o transtorno tem uma marcação infantil importante, né? Há uma necessidade constante também de verificar o bem-estar das pessoas queridas, né? De maneira que o indivíduo se certifique que não vai acontecer nada com elas. E há um quadro de intensa angústia no momento da separação, que pode ser inclusive ir trabalhar, né? Esse processo de ir trabalhar pode gerar uma angústia muito grande do indivíduo, porque ele vai se separar de um cinturão de segurança representado pela figura de apego ou por um objeto de apego, que pode ser a casa também. Sem o tratamento adequado para aprender a lidar com essa intensa ansiedade, frequentemente o transtorno de ansiedade de separação pode evoluir para outros transtornos de ansiedade, como por exemplo o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa agora experimenta ansiedade em qualquer direção. Fobia social também é uma expressão, ou pode ser uma expressão, da evolução de um quadro de angústia de separação. E transtorno de pânico, que costuma ser muito danoso e pode incapacitar de uma maneira muito dolorosa o indivíduo. Mas por detrás do transtorno de pânico, né, você vai encontrar então a angústia de separação. Então o diagnóstico principal tem que ser feito de transtorno de angústia de separação e não de transtorno de pânico, embora as medicações não variem muito. Também depressão pode ser encontrada no transtorno de ansiedade de separação. Desordens do sono são comuns, insônia, terror noturno ou pesadelo.